É isso, vamos colocar em pé e vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15. E o versículo 7. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que minha alegria seja em vós, e vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui neste momento na tua casa. O Senhor já se mostrou presente nas canções, nos testemunhos. E neste momento, Senhor, nós clamamos que o Senhor se mostre presente na ministração da Santa Palavra. Que esta palavra, Senhor, possa alimentar, Senhor, o coração de cada um que aqui está. Que não haja impedimento, Senhor, para que o Teu Espírito produza aquilo que precisamos em nós. Em nome de Jesus, para a Tua honra e glória que eu te peço. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Irmãos, a oração é algo vital para o cristão. A oração é algo imprescindível para a sobrevida do cristão na graça, no caminho da graça. Através da oração, nós nos achegamos mais perto de Deus. Através da oração, Deus vai moldando as nossas vidas, vai nos tornando mais humildes. Quanto mais contato se tem com Deus, mais a pessoa ela é humilde. Quanto mais oração, mais presença de Deus. E quanto mais presença de Deus, mais nós nos damos conta de como nós somos imperfeitos. Então a oração é vital, ela é imprescindível para que eu e para que você tenhamos uma vida cristã equilibrada e vitoriosa na presença de Deus. Só que ocorre que muitas vezes parece que isso não acontece na vida de quem ora muito. É comum algumas pessoas que têm uma vida de oração grande, pessoas que têm uma vida de oração, que fazem campanhas de oração, que vão para vigílias de oração, que vão para os montes se consagrarem. Não estou querendo dizer todos, mas uma boa parte dos que eu conheci e que conheço. A impressão é que dá é que algumas pessoas que fazem esse tipo de vida espiritual, de oração, se tornam menos amorosas.
se tornam mais julgadores dos outros, têm menos paciência com o erro do próximo, e têm mais disposição de apontar, e se enchem, e dizem: eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o servo de Deus, eu sou o vaso de Deus, porque eu busco a Deus, eu pago o preço na oração. É comum ouvir isso, comum. Só que isso, irmão, meus irmãos, é um péssimo indicativo. É um péssimo indicativo de que a pessoa que vive nessas condições está orando para nada. Ou está orando para qualquer coisa menos para Deus. Você sabia que os fariseus, aqueles que Jesus chamou de hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiados, o que é sepulcro caiado? É um belo sepulcro, bonito, pintado por fora, e que só tem podridão por dentro. Vocês sabiam que essas pessoas, que Jesus chamou de sepulcro caiado, de hipócrita, de raça de víboras, eles tinham uma vida intensa de oração? Muito mais do que acho que qualquer um de nós aqui. Pra você ter uma ideia, o fariseu, ele tinha uma regra de oração tão rigorosa no dia, que ele colava em suas roupas orações que ele tinha que fazer durante o dia, orações que ele fazia de manhã, orações que ele fazia à tarde, oração que ele tinha que fazer à tardezinha, no anoitecer. Jejuavam no mínimo 2 vezes por semana. Jejuavam no mínimo 2 vezes por semana. Só que o Senhor Jesus falou que eles receberam já o galardão, ou seja, a recompensa dos homens, e não esperassem receber de Deus. Acontece com muitas pessoas, como eu citei aqui, que têm uma vida intensa de oração, uma vida intensa de consagração, entre aspas, mas que, ao invés de se encher de humildade do Espírito Santo, de amor pelo próximo, de misericórdia para com as pessoas, se enchem de julgamento, se enchem de orgulho e apontam o defeito dos outros. É mais ou menos isso que ocorre com essas pessoas, que acontecia com os fariseus. Não é orar simplesmente, é o orar de verdade, é a oração eficaz. Porque tem oração que não é eficaz. Eu lembro quando eu era adolescente, eu li um livro muito interessante, chamava Café com Deus, do Rubinho, um cartunista. E ele fazia um livro até uma boa parcela de humor. E ele fazia um devocional ali diário para jovens e pessoas mais velhas, mas focando mais nos jovens. Eu lembro que eu li aquilo e achava muito interessante. E um cartoon que ele fez que muitas vezes alguns cristãos transformam Deus à sua imagem e semelhança, e não o contrário. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas Deus não é nossa imagem e semelhança. E aí, para ilustrar esse tópico, ele desenhou um cartoon de um cara, e o cara tirava um Deus do bolso, e o Deus era muito parecido com ele. E ele ilustrava aquele Deus, e ele falava para aquele Deus, e o Deus dele era aquele. O que ele queria dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas transformam Deus naquilo que elas querem que Deus seja. Muitas vezes as pessoas transformam Deus em um ser que a Bíblia não diz. Muitas vezes as pessoas transformam Deus no que elas querem que Deus seja. E é mais ou menos isso que os fariseus faziam. Eles transformavam Deus à sua imagem e semelhança.
E esse exemplo que eu dei de algumas pessoas pseudo-espirituais, que têm uma vida, sim, de sacrifício, mas não de verdadeira espiritualidade, transformam Deus à sua imagem e semelhança. E esse capítulo de João, capítulo 15, ele tem muito a esclarecer sobre oração. Ele tem muito a nos esclarecer sobre a verdadeira oração, a oração eficaz. João 15 é aquele texto famoso em que Jesus usa a metáfora da videira. Ele fala assim, ele começa no capítulo 1, versículo 1, capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai, Deus, é o agricultor, é aquele que cuida. E vocês são os ramos. De sorte que para vocês darem frutos, vocês precisam estarem ligados em mim. E aquele que está ligado em mim, que não dá fruto, meu Pai, ele arranca. E aquele que dá fruto, meu Pai, ele cuida para que dê mais fruto. Irmãos, a oração, para ela ser eficaz, ela precisa estar conectada com a vontade daquele que é o Senhor. A oração, para ela ser uma oração eficaz, uma oração verdadeira, ela precisa estar em conformidade com o centro, com a raiz, com o tronco. O tronco produz fruto bom, então os ramos também precisam produzir frutos bons. E aí Jesus, ele fala o seguinte: se vocês permanecerem em mim, o versículo que nós começamos a ler, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir tudo. Isso é forte. Se vocês permanecerem em mim, ou seja, se vocês estiverem ligados na videira, que é a raiz, vocês produzirão bons frutos, e a vontade de vocês vai estar em conformidade com a vontade da raiz, da videira. Então aí você pode pedir tudo, porque tudo que você pedir vai estar em conformidade com a vontade de Deus. É preciso que a oração seja coerente com a qualidade moral da pessoa que ela está sendo dirigida. A oração precisa ter coerência com Deus. A oração precisa ser coerente com a integridade do caráter de Deus. A oração não pode ser conflitante com o caráter de Deus. Os fariseus oravam para si mesmos. Oravam nas praças. Humilhavam os outros com as suas orações. Pessoas que eu citei como exemplo, que têm uma vida de oração, buscam a Deus nas madrugadas, nos montes, nas vigílias, mas não têm amor pelo semelhante, são fariseus. E a sua oração não são atendidas e ouvidas pelo Deus Todo-Poderoso. Não sou eu que digo, é a palavra. O restante do texto que nós lemos, depois do versículo 7, fala o quê? Da comunhão entre nós. Fala da comunhão de Jesus com o Pai e da comunhão entre nós. E a base da comunhão que Jesus fala aqui é o amor. Portanto, a pessoa pode rasgar os joelhos de orar, mas se não tiver o amor, a oração dela diante de Deus é nula. Pedro diz, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, que os maridos podem ter as orações interrompidas por tratarem as mulheres mal. Ele fala assim: olha, vocês maridos, tratem sua mulher como honra, com amor.
lembrando que ela é mais frágil. Se vocês não fizerem dessa forma, as suas orações serão interrompidas. A Bíblia está dizendo que existem orações que não chegam até Deus por não estarem em conformidade com a vontade de Deus. Para eu e você pedirmos tudo e recebermos, a nossa oração tem que estar em conformidade com o caráter e a vontade do Pai. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. Para quê? Para gastarmos em nossos próprios deleites. Tem oração que também não é respondida, porque ela é feita mal. Feito não para a glória de Deus, como o texto que nós lemos declara. Feito não para a glória do Pai, mas para nós mesmos, gastarmos nas nossas próprias vontades. Esse tipo de oração também Deus não ouve. Depois você confere lá, Tiago capítulo 4, versículo 3. A sua oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus. É preciso estar ligado à raiz. É preciso estar ligado à videira, para que a sua oração seja verdadeiramente eficaz. Para que a minha e a sua oração seja atendida, nós precisamos estar em Cristo, na videira, e as palavras de Cristo precisam estar em nós. De novo, voltando no versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, ou seja, se eu e você estivermos em Cristo, e aí Jesus continua, e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam tudo, e será feito. Como então descobrir se a nossa oração está em conformidade com Cristo? Se nós estamos em Cristo e se as palavras de Cristo estão em nós, faça uma análise da tua oração. Faça uma análise da tua oração. A Bíblia nos dá base e alguns exemplos para nós medirmos a nossa oração. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, se você verificar, há um padrão que segue a oração dos homens e mulheres de Deus. Se pegar no Antigo Testamento, os Salmos, por exemplo, que é um livro de oração e louvor, oração que era cantada e recitada. O Salmo é repleto de exemplos bons para orarmos. Nos Salmos tem adoração a Deus na oração. No Salmo tem gratidão a Deus na oração. Nos Salmos tem intercessão pelo próximo na oração. No Salmo tem súplicas, pedidos a Deus, de aflições que estamos passando e também de súplicas por perdão. O Senhor Jesus, quando ensinou-nos a orar, o que Ele falou? Pai nosso que estás no céu. Lembrando que a oração está sendo dirigida a um ser que é transcendente. O que é isso? Um ser que está acima, muito acima de nós. Então a primeira coisa que Jesus quer que nós nos lembremos na oração é quem e para quem nós estamos nos dirigindo. Quem é este homem, esta pessoa, este ser magnânimo a quem nós estamos nos dirigindo? É o Pai eterno que estás nos céus. Porém, Ele está no céu, Ele é transcendente, mas Ele é imanente, porque Ele enviou o Seu Espírito, e o Espírito está derramado sobre nós. Ele é o Deus de toda a criação, mas Ele é o Deus Consolador que está ao nosso lado. Ele é imanente. Isso é imanência, é estar perto.
Nós temos que analisar a nossa oração também. Se há na nossa oração alguma incoerência com o caráter bendito de Deus. Tiago e Pedro deram esse exemplo, que alguns maridos não tinham as suas orações respondidas por tratarem suas esposas de maneira ruim. Tiago diz que algumas orações não são atendidas, por quê? Porque são pedidos feitos para gastar nos deleites e nos prazeres dessa vida. A minha oração não pode, a sua oração não pode estar incoerente com o caráter de Deus. A sua oração também não pode estar incoerente com os relacionamentos que Jesus descreveu. Amem-se uns aos outros. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, versículo 10. Como eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, versículo 11, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros. Muitas vezes nossas orações não são atendidas porque nós não estamos em Cristo. Nós não estamos no amor de Cristo. Nós não nos amamos uns aos outros. A minha oração é incoerente com os meus relacionamentos. Na oração eu falo uma coisa, mas nas ações eu sou outra pessoa. E é por isso que o apóstolo Paulo falou: orai sem cessar. O que quer dizer isso? É que a oração deve estar derramada sobre o nosso relacionamento com os outros. Que a nossa oração não pode estar desconectada com a realidade. A nossa oração não pode estar desconectada com os relacionamentos, com o amor ao próximo, com o serviço. Outra forma de você analisar a sua oração é: será que eu estou contribuindo para uma situação se mantenha? Ou seja, você pede na oração uma coisa, mas na atitude você faz outra? É como aquela pessoa que pede para Deus um emprego. Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Todos os dias dobrando o joelho, me dá um emprego. Mas não sai para procurar o emprego. Ou aquela outra pessoa que está no emprego que está sendo explorada, não ganhando os seus direitos básicos, e ora para Deus, ora para Deus, ora para Deus, mas não faz nada para que essa situação mude. Não pesquisa sobre um curso, não pesquisa sobre alguma coisa. Não faz nada para aquela situação mudar. Ela está contribuindo para ficar naquela situação. Ou alguém que ora pela mudança do marido: Senhor, muda o meu esposo, muda o meu esposo, muda o meu esposo. Mas não contribui em nada para que ele seja mudado. Aquela mãe que pede pelo filho: Senhor, transforma o meu filho, espiritualiza as coisas, transforma o meu filho, mas não faz a parte dela que contribui para que o filho continue daquele jeito. A oração está incoerente. Deus não vai pegar a sua parte e fazer ela, é você que tem que fazer. Deus faz milagres. Aquilo que está na nossa possibilidade é nossa responsabilidade. Então você tem que analisar a sua oração como um todo. Analise as palavras dela. Como é que é a tua oração? Tem ação de graça, como tinha nas orações dos apóstolos, dos profetas? Tem adoração na sua oração? Tem pedido de perdão? Tem intercessão pelos outros? Pela igreja? Pelos missionários? Como que está a tua oração?
Como a tua oração está? Ela é coerente com a tua vida? Ela é coerente com a vida de Cristo? Com o amor de Jesus? E será que você contribui para aquela situação que você ora permanecer do jeito que ela está? Se a palavra de Deus permanecer em você, e se você permanecer em Cristo, de verdade, você pode pedir tudo que Deus fará. A tua oração será a oração de Deus. Um escritor disse que a oração muda muito mais a nós do que a Deus. Às vezes nós achamos que a oração é algo que vai transformar um Deus, às vezes ranzinza, a fazer aquilo que nós queremos. Mas não. A oração tem muito mais o poder de mudar a mim e a você. Transformar em pessoas mais espirituais, que amam mais, que perdoam mais, que são mais humildes do que a Deus. É verdade que em algumas situações do Antigo Testamento, a intercessão de Moisés e os planos de Deus foram mudados. Deus tem essa relação. Deus não é estático, mas a oração muda muito mais a nós do que a vontade e o plano que Deus estabeleceu. Que eu e você possamos estar em Cristo, deixar a palavra de Cristo em nós. Se você fizer isso, pode ter certeza, você vai receber aquilo que você pedir, porque o que você vai pedir vai ser aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, a tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz. E se ela estiver em nós, se as tuas palavras estiverem em nós, Senhor, e nós permanecermos em Ti, a videira, a raiz de Davi, Deus, nós vamos dar bons frutos. Nós vamos ser transformados e vamos transformar. Senhor, nos dê graça e poder do Espírito Santo para permanecermos em Ti e as Tuas palavras permanecerem em nós. É o que eu te peço para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.